Olá! Continuando a série sobre revestimento em argamassa externo, essa terceira etapa irei falar sobre a execução da talisca para o preparo da base do taliscamento e recomendações sobre o chapisco. Execução dos serviços, preparo de base e taliscamento. Após a montagem do balancinho andaime, deve-se iniciar o preparo da base através da remoção de sujeiras, tais como poeiras, graxas, óleos, desmoldantes, fungos, musgos e inflorescências. A remoção deve ser feita com a vassoura de piaçaba e a escova de aço. Se necessário, pode-se escovar e lavar com água, pressurizada ou não. Remover também irregularidades metálicas, pregos, fios e barras de tirante de forma. Não sendo possível sua remoção, cortar rente à superfície e pintar com tinta anticorrosiva para evitar manchas no revestimento. Preencher furos provenientes de rasgos, depressões localizadas de pequenas dimensões, quebras parciais de blocos e ninhos de bicheiras de concreto. Falhas com profundidade maior que 5 cm devem ser encasquilhadas. Armaduras expostas devem ser tratadas de modo a ficarem protegidas contra a ação da corrosão. Rasgos decorrentes da instalação da tubulação devem ser tratados com a colocação de tela de aço galvanizada do tipo viveiro. Chapiscar a fachada de acordo com o tipo de base, preferencialmente num período do dia em que não esteja muito ensolarado. Recomendações sobre o chapisco. Realizado sobre a superfície de concreto, o chapisco deve cobrir totalmente a base, de forma que sua textura final resulte numa película rugosa, aderente, resistente e contínua. Nesse caso, a base não deve ser umedecida. Agora eu vou falar sobre a superfície de alvenaria. O chapisco deve cobrir parcialmente a base, de uma maneira que sua textura final resulte numa película rugosa, aderente, resistente, não contínua e irregular. A base deve ser umedecida somente quando apresentar elevada capacidade de sucção de água. Com o chapisco rolado, pode-se obter um acabamento adequado, se forem aplicados 3 demãos sobre a superfície de concreto e apenas uma demão rala sobre a superfície de alvenaria. Entretanto, é importante lembrar que o uso do chapisco rolado só é indicado quando se tem um rigoroso controle de produção. Chapisco industrializado. Deve-se utilizar argamassa industrializada própria para chapisco, aplicado com desempenadeira dentada, formando sungos de 6 mm. Atentar para a dosagem correta da quantidade de água conforme orientações do fabricante. Chapisco rolado. Juntar cimento e areia média peneirada na proporção de 1 para 4,5, ou seja, uma lata de 18 litros de cimento para 4 latas e meias de areia. Juntar a resina de PVA e água na proporção 1 para 6, seria a parte líquida. Seria uma lata de 18 litros de resina de PVA para 6 latas de 18 litros de água. Misturar a parte líquida com a parte sólida até obter uma consistência de sopa. Uma proporção aproximadamente de 1 líquido para 4 de sólidas, ou seja, multiplica a proporção da parte sólida de 1 de areia e 4,5 por 4 a cada uma de líquida. Aplicar o chapisco rolado com o rolo para textura acrílica. Misturar a argamassa constantemente para evitar a decantação da areia. No próximo tutorial, irei falar sobre chapisco para edifícios e casas térreas. Se você está gostando do vídeo, curte e compartilhe nas suas redes sociais. E quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para saber primeiro das novidades. Beijos a todos!